Olá, galera! Boa noite! Estamos aqui ao vivo com mais um papo de psicólogas, né? Então, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai começando ao vivo agora, 20 horas. Vamos aguardar o pessoal entrar, ok? Quem for entrando, vai. Quem for entrando, vai simplesmente live, ok? Hoje nós temos uma participante especial que está entrando na minha sala agora, neste momento. Vamos esperar mais um pouquinho, ok? Mais um pouquinho, que ela está entrando, a minha participante aqui. Pessoal que vai entrando, vai compartilhando. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Vai compartilhando. Renata, boa noite. Seja bem-vinda. Pessoal, então vamos lá. Mais um instantinho que a minha participante está entrando aqui, tá? Enquanto isso, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, tá? Mais um instantinho aqui que eu vou aprovar. Ok. Mais um instantinho. Isso, acho que agora conseguimos. Agora deu certo, né? Agora deu. Isso aí. Então, peraí, Agora deu certo. show de bola. Então, vamos dar aqui mais um. Boa noite, meninas. Boa noite. Vamos dar aqui mais uns 2 minutinhos enquanto a galera entra, tá? O Para a gente pessoal se tá apresentar entrando. também, o pessoal tá entrando. Vamos compartilhando as nossas aqui, né? Live pra galera que tá aqui nos acompanhando. Pessoal, quem entrou agora, vai compartilhando essa live aí para todo mundo, tá? Vai Isso, compartilhando, gente. Vai vai compartilhando. preparando aí as perguntas, que isso é fundamental, né? Então vamos compartilhar para todo mundo aí. Só um momentinho que eu vou compartilhar aqui também, tá? E a gente já vai se Isso, apresentar gente. enquanto o pessoal vai entrando. Isso aí. A gente vai compartilhando e chamando os nossos amigos para participar desta live. Ok? E vão preparando aí também, pessoal, as perguntas, tá? Vão preparando as perguntas de vocês, que hoje nós vamos ter, assim, uma live show de bola. Então, vamos lá, todo mundo compartilhando. Vamos dar aqui mais uns 2 minutinhos para a gente se apresentar para o pessoal que está entrando, tá? E mais um Isso aí, instantinho. gente. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhando aí, vamos compartilhando. Vamos chamar a galera aí para participar da nossa live hoje, que vai estar super mega power esta noite. Então, vamos lá, Larissa, vamos lá. Então, deixa eu me apresentar. Pessoal, boa noite. Eu sou a Elis Regina Lemos, psicóloga e coach de carreira e empreendedorismo. Sou idealizadora aqui do Multicarreira, né, um treinamento direcionado para psicólogos no seu desenvolvimento aí na sua carreira. Hoje eu tenho uma mentoranda e uma psicóloga aqui super mega especial aqui na minha live. Eu vou deixar ela se apresentar, que é a vez dela. Então, se apresente, por favor, minha convidada. Eu sou a Larissa, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com psicoterapia de adolescentes e adultos e também faço orientação para adolescentes. Então, Show orientação de... de carreira, né? No momento em que eles Aham. estão mais precisando aí de escolha de carreira. Nossa, olha só o tema que nós colocamos hoje. Você viu que o pessoal já está aqui, todo mundo já empolgadíssimo para saber, né? Para fazer pergunta. Então, para quem entrou agora, pessoal, nós vamos falar o tema da nossa live, não é verdade? Que o tema hoje é Mega Power Isso. especial. Olha, quem é que tem filho adolescente em casa? Se o amigo tem filho adolescente, né? Compartilha essa live, porque ó, vai fazer todo sentido aí para você que está entrando, que tem filho adolescente. Então, vai compartilhando aí. Nós temos um tema super mega power, que é a adolescência aí. Escolha profissional. Uau, Escolhas, né, olha, de modo geral. legal, olha só então. A adolescência é escolha profissional. Hoje acredito que os jovens têm várias dúvidas sobre esse tema, não é, Larissa? Você quer falar um pouco dessa dúvida, Sim. dessa grande dificuldade que eles têm?
Eu quero. Então, na verdade, assim, eu pensei em falar Ah, todo o histórico da vamos lá. adolescência. Isso aí, vamos lá. Então, assim, para Ah, quem não sabe, a adolescência, ela é um conceito que não acontecia antes. Então, vamos lá, né? O que que é a adolescência? A adolescência é um conceito. é, Tem um estudioso, um histórico, que chama Felipe Arries, né? Que ele fala uhum, que ele estudou a adolescência, a história da adolescência, da criança, desde o início. Então, ele fala que a adolescência não começou desde sempre, né? Ela uhum, foi se criando, ela foi se formando. Então, no século XVIII, lá em 1700, que começou a falar sobre a divisão da criança e adulto. Então, antes disso, antes, no século XIII, mais ou menos, as crianças elas eram adultos. Então a pessoa era considerada, uma criança era considerada entendida como uma criança que não cresceu ainda. Então, assim, era uhum, um adulto que não cresceu ainda, né? E aí depois, no século XVIII, é que foi falada a divisão entre criança e adulto. Né? E aí, nessa divisão, as pessoas perceberam a necessidade da criança entrar dentro da escola, aprender, né, ter uma formação. E aí, dentro da escola, foi mostrado que nesse criança e adulto, existe uma fase que é a criança e o adolescente. Então, o que uhum, é o adolescente? O adolescente nada mais é do que uma pessoa em transição, uma pessoa em conflito, uma pessoa que está em fase de descobertas, né? E também uhum, uma fase de rompimento, né? Então, porque ele aprendeu aquilo da infância, uhum. quando quando ele era criança, ele aprendeu uma coisa e aí ele foi criando outras formas, né? Ele foi descobrindo outras formas. Então ele rompeu com aquilo que ele aprendeu quando ele era criança. Uou, olha só. Então, peraí, Larissa, olha só que coisa. Então, olha só para o nosso público entender. Então, essa fase aí é uma fase entre criança e adolescência, que é um rompimento, né? Então, olha que interessante que ela está trazendo aqui. Mas peraí, antes de você continuar, deixa eu ver aqui que tem uma galera que entrou, dá uma respirada, toma uma água. Então, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Então vamos lá, o pessoal entrou aqui. Vamos dar uma boa noite para esse pessoal. O pessoal que entrou, boa noite, sejam bem-vindos, Boa tá? noite, Boa noite. gente! Então Boa deixa eu dar uma boa noite. noite aqui especial. Dulce Obrigada por Mãe, estar aí. um beijo. Renata Lima, outro beijo. Compartilha aí, Graça, boa Obrigada, Rê. noite. Seja bem-vinda. Isso aí, compartilha com vocês. Betânia Nunes, olá, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Oi, Ah, Betânia, tia. isso, ó, a Betânia tá aqui dizendo que te ama, hein? Obrigado, Renata, compartilha Olha! aí. A minha mãe tá dizendo que tá muito legal. Isso aí, a Carmen entrou. Boa noite, Carmen. Hoje nós temos um tema mega Boa power noite, aí, vai te ajudar Carmen. muito com a questão de adolescentes. Então, assim, Leandro, boa noite, seja bem-vindo. Tá, Boa noite. Tiane, seja bem-vindo também. Então, pessoal, compartilha assim essa live para todo mundo. Então, Larissa, continua aí. Essa fase, então, criança e adolescente acabou entrando. E aí, vai, continua a lógica aí para a gente seguir o seu raciocínio ainda, adolescência. Então, vamos lá. Então, aí, Vamos embora ele lá. entrou na fase da adolescência. E infância e adolescência, eles aprenderam que não é a mesma coisa. Que a infância Uhum. é uma fase diferente de adolescência por ser uma fase de transição, por ser uma fase de conflitos, por ser uma fase de descoberta, de rompimento com aquilo que era da infância, que agora não é. Então aí, o que que acontece? O adolescente ele começa a perguntar o que que eu quero ser? O que que eu quero ser quando eu crescer, né? E, e aí, assim, nessa de o que que eu quero ser quando crescer, eles pensam que eles podem fazer tudo, né? Então, eu quero ser tudo, Uhum. desde sei lá, um vendedor de água até um jogador de futebol, até o que eu quiser ser, eu vou ser. E aí o que que acontece? Que funciona, né? A gente tem aí
dentro dessa pergunta do que a gente pode ser, a gente também tem uma pergunta do que, do que a gente quer ser, a gente tem uma pergunta do que a gente pode ser. Então, o que a gente pode ser, né? E nessa fase do que a gente pode ser, os pais, eles entram muito nisso. Porque a gente acha que a gente pode ser, mas a gente não é, porque os pais, com certeza, acho que os adolescentes, eles vão, né, se identificar muito com isso, e eles vão perceber que, assim, eu quero vender água no farol. Ah, eu quero ser músico. Ah, eu não quero fazer nada. Os pais, eles vão e falar, olha, assim, na minha concepção, os pais vão falar, olha, primeiro você estuda, depois você vai ser o que você quer, né? Não sei, talvez faça algum sentido aí para alguns adolescentes, né? Então aí a gente vai pensar, né, no que a gente pode ser. E aí entra uma fase muito importante, que é a fase da negociação com os pais. Olha aí, essa fase é importante, os pais, eles falam essa fase de muito, negociação né, com os pais. Sim. Eles falam da escolha, então, né? os pais, eles, né, eles vão falar, olha, de repente você pode ser aquilo, de repente você não pode ser, de repente você não pode ser. E aí aquilo vai tomando um pouco mais de liberdade para ele, porque ele vai começando a ter mais autonomia de si, né? E aí ele vai ganhando liberdade. O adolescente, ele vai sentindo que ele pode negociar com os pais ou não, né? Que ele pode negociar com os pais e aí mostrar aquilo que ele é ou aquilo que ele não é, né? Eu sou, né, psicanalista, vou pegar uma frasezinha do Freud. O Freud, ele fala, tem uma parte que o Freud fala assim: ao crescer, as pessoas libertam-se da autoridade dos pais, o que é doloroso, porém necessário. Até mesmo o progresso da sociedade, que repousa sobre a oposição entre as gerações sucessivas. Então, o que ele disse? Ele fala que, de alguma forma, o adolescente, ele precisa se libertar dos pais. Meu Deus do céu, né? Como assim? Como assim meu filho vai se libertar de mim? Como assim, né? É verdade, eu ia justamente falar, como assim, né? Como que vai se libertar dos pais dessa questão da escolha profissional? Conte-me mais. E aí é uma fase muito dolorosa, né? Elisa, você até sabe, né? Porque é doloroso porque os pais, eles percebem que os filhos já não são mais aquelas crianças, né? Que respeitam, que aceitam tudo que eles falam, né? As coisas já mudam um pouquinho e aquilo dói, né? Aquilo começa os pais também, né? Porque aquilo já não é mais não é aquela criança dócil. Os Que tá hormônios tudo vão bem pra fluindo eles. e os hormônios também vão fluir, né? Eles Vão ferver, porque eles vão simplesmente ter começando a aquela descoberta perceber. do tipo. Exatamente, perceber que não é nada daquilo, que assim eu tenho uma vontade, que eu tenho um desejo, né? Eu costumo dizer que parece música, sabe a música do Sidney Magal, aquela música, sabe a música Sandra Rosa, aquela Sandra Rosa Madalena, o meu sangue ferve por você? Eu costumo dizer que parece os adolescentes, sabe? O meu sangue ferve por você, porque justamente vai focando essa questão dos hormônios, né? Eles vão tentando se descobrir, eles querem buscar o que de fato tem uma aceitação, né, para a profissão deles, né? E essa busca, muitas vezes, os pais acabam não entendendo, né, essa questão, né, do tipo, eu vou escolher a minha profissão, mas e aí? Então, é doloroso. É doloroso tanto para os pais quanto para eles. Porque, na verdade, o que acontece? Inconscientemente, os adolescentes, eles se sentem um pouco culpados. É inconsciente isso, gente. Os adolescentes, eles não sabem que eles estão se sentindo culpados, né?
Por quê? Porque eles se sentem culpados, eles acham que eles têm que fazer tudo para os pais, né? Porque o que que acontece? Na fase da infância, vamos lá, o que que é infância? A infância é quando é, é quando a pessoa, o pequenininho lá, a criança, ela faz todos os desejos dos pais. Então, na verdade, ela não tem desejo próprio, né? Então, acaba que ela não tem desejo. E aí, o que acontece? Nesse momento de ruptura, esse momento fica doloroso também para os filhos, porque eles acabam se sentindo culpados, de repente ter que fazer uma escolha profissional, né? Que na verdade não é a escolha dos pais. E aí, às vezes, eles não conseguem romper com aquilo. E aí, eles acabam fazendo aquilo que os pais querem que façam, né? E aí eles não fazem a própria escolha. Isso faz com que eles não sintam felizes, né? Então, eu E, tô falando também exa para os pais. É importante que os pais façam um papel aí de acolher a escolha dos filhos, entendam que os filhos também têm escolhas próprias, né? Exato. E aí é importante porque muitas vezes eles acabam focando em uma formação que essa formação não é a ideal, né? Por exemplo, eu tenho um negócio e eu quero que meu filho faça uma faculdade de administração de empresa porque ele vai ser meu sucessor e administrar o meu negócio. E aí não é uma vontade dele, né? É uma vontade do pai. E aí vem uma transferência automaticamente, né, nessa questão da própria escolha. Então não é um desejo do próprio jovem, né? É um desejo do pai, é um desejo dos pais. Então, opa, eu vou simplesmente fazer administração porque meu pai quer, porque meu pai disse que eu vou ter que administrar. Não é um sonho meu, não é uma vontade minha, né? Isso acaba gerando várias questões depois quando ele chega numa outra idade, porque são fases, né? A gente vai falando, você falou de algumas fases aí bem interessantes, mas espera aí, deixa eu retomar aqui antes de você continuar, espera só um instantinho, que tem aqui o pessoal que Tá. tá, vamos lá, o pessoal que entrou aqui, vamos ver aqui, Letícia, a Letícia da Silva, estou adorando a live. Isso aí, Letícia, compartilha. Que Letícia, ótimo, compartilha aí a live Lele! com todo mundo, por favor, né? Vai compartilhando essa live. Isso, a minha tela tá meio Isso, travando aqui, mas compartilha. vai compartilhando. Isso, Letícia, vai compartilhando. Débora, boa noite, seja bem-vinda. O Leandro tá falando, vai escutando aí, Letícia da Silva. Não sei quem é Letícia, mas fica a dica aí, né? Letícia, você deve conhecer quem é. A Cláudia entrou. Cláudia, parça. A Letícia é minha Beijo, cunhada. querida. Olha só, já tá dando dica para cunhada aí, então, hein? Cláudia, boa noite. A Renata fez uma pergunta aqui para você, no sentido, é nesta fase de Legal. escolhas, é nesta fase de escolhas, como os pais podem lidar com esses filhos? Olha, uma pergunta boa aí, hein? Então, essa é a fase, né? Que é importante a fase é uma fase muito importante dos pais. Porque, assim, os pais, eles precisam ser compreensivos nesse momento, né? Os filhos, eles estão aprendendo agora a ter opiniões próprias, a lidar com a vida deles, a ter mais autonomia, né? Então, é importante, é muito, muito importante que os pais eles legitimizem mesmo aquilo que eles são. Então, assim, conversem com os filhos, né? Discutam com os filhos, mas é uma discussão de respeito. O que eu digo é como Isso. que é essa discussão de respeito? É uma discussão em que você entende que ele é um adolescente e que ele tem opiniões e que ele está formando a opinião dele, né? E que agora, apesar, né, de repente você não concordar com tudo que ele fala, você vai entender que é uma opinião de um adolescente. E aí vai fazer com que ele crie essa autonomia, né, de ideias, né, de saber o que é certo, o que é errado, né? O contato com os pais é muito importante nesse momento, assim, principalmente na fase da adolescência. Na adolescência, o que acontece? Ele Legal, está ó, e a gente começando tá. a descobrir o que é a identidade dele.
Então a identidade dele vai ser, né, dentro de uma escolha do que ele pretende ser para a vida dele, mas daquilo que os pais também entenderam, mostrou para eles como valor, né, valor pessoal. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Legal. Show de bola, conseguiu sim. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Dá um toque aí, dá um oi aí se tá Tô me te ouvindo. Tá me ouvindo. ouvindo? Tô te ouvindo. Legal, show de bola. Tô te Então tem ouvindo, tô mais te aqui, ó, ouvindo. Renata. Espero ter te respondido a pergunta aí. Então vamos lá, tem mais uma aqui. Deixa eu ver. A Marcela entrou. Acho que é Victa Maria. Beijos, eu também passei por aqui. Seu tio, deu um recado para você aí. Seu tio tá aqui firme e forte. Então vamos lá. Que legal! Isso aí, compartilha, tio, por favor, a live. A Elin Franca entrou, a Compartilha. Letícia, isso. Aqui, ó, ops, teu tio mais querido, Domingos. Não sei quem é, o Ai, tio que legal. Domingos também. Acho que é Domingos, Meu tá? tio, isso Vera, mesmo, boa noite, seja tio. bem-vinda. Ó, a Dionisa Isso. Eita, fam- família inteira em peso, né? Então vamos lá. Aí aqui, A deixa eu minha ver aqui família. mais, vamos lá. Família em peso, isso aí. Então, assim, vamos lá, deixa eu ver aqui mais. Ó, aqui a Dionisa Paloma Cristo fez uma pergunta. Na verdade, Tá, vamos lá. os pais acabam realizando seus sonhos através dos filhos, o que, na verdade, se torna um peso para eles. Nossa, olha que interessante a pergunta. Ó, na verdade, os pais acabam realizando seus sonhos através dos filhos, o que, na verdade, se torna um peso para eles. Sim, Aí eu acho que é eles importante acabam ficando simplesmente travados, né? Exato, e aí eles vão ficar travados e vão ter outras questões aí da questão que a gente fala muito da felicidade profissional, né? Ou então ele vai ter alguma Sim, dificuldade ou resistência em qualquer parte da vida dele, né? A gente acaba canalizando em algum ponto. Isso é fato, né? Vai sim, acabar sendo direcionado essa questão do peso. E os pais, né, vem muito essa questão da responsabilidade também, né? Os pais acabam, jogam muita responsabilidade, eles colocam para os filhos, né, o desejo que os filhos façam o sonho deles, e esse peso dessa responsabilidade que é o sucesso, que tenha sucesso, que consiga alcançar o objetivo e faça alguma coisa que seja bom o suficiente, que hoje essa questão do ser bom o suficiente, né, essa transferência que os pais focam muito, isso acaba deixando os jovens, muitas vezes, totalmente, né, com depressão, com uma questão de ansiedade muito alta, porque é muita expectativa que os pais acabam agregando, não é isso, Larissa? sim, é muita expectativa, né? Eles acabam entendendo mais a expectativa dos pais do que a própria expectativa. Eles não entendem o que é parte daquilo que eu estava falando para vocês, né? Que é a questão deles romperem, mas deles entenderem qual que é a posição do adolescente nessa, né? O adolescente ele precisa ter essa autonomia. Ok, é uma consequência. Lembra de eu estava falando da liberdade? A liberdade é o fato dele entender quais são as consequências, escolher alguma coisa, enfim, ele pode escolher, mas ele tem que ter as consequências das escolhas. Então, vamos supor, se ele quer vender a água no farol, que seja, ele vai entender e ele vai ter que ter essas consequências. Mas é uma consequência dele, faz parte da identidade dele. Se ele quiser estudar 8 horas por dia, de repente, para ter uma. Enfim, para estudar para algum vestibular, ele vai ter uma consequência também. Então é importante que os pais eles respeitem esse tipo de liberdade que eles vão seguir, entendeu? E aí você falou da questão do sucesso. Muitas vezes o sucesso ele está ligado muito à questão financeira, né? Ai, muitas vezes a gente pergunta para os adolescentes, o que é sucesso? O sucesso para mim é ganhar dinheiro. E muitas vezes não é ganhar dinheiro, né? Tem muito É, mais o sucesso. muito Além mais disso, a gente disso, tem com realizações certeza. Isso. muito amplas assim, né? A gente tem realizações Exato. de repente
se evoluir como profissional, ter mais conhecimento. Isso é uma parte de repente, de ter um sucesso. Ou tá feliz do jeito que tá, sem fazer nada, enfim. É um sucesso, né? Então a gente precisa entender como que é o sucesso para cada um, né? E faz parte do autoconhecimento, da identidade, de quem que a pessoa é, né? De como, do que eu gosto, do que eu não gosto, né? Enfim. Tem uma coisa também que eu queria comentar, que é Uhum. a inserção do adolescente dentro dos grupos. Né? O grupo ele vai fazer muito sentido para o adolescente nessa época, né? Porque na adolescência ele queria agradar os pais, né? Desculpa, Isso. na infância ele queria agradar os pais. Na Aham. adolescência ele quer criar uma identidade. Então, como que ele vai fazer para criar uma identidade? Ele vai entrar dentro de uns grupos. Não sei se para vocês estão fazendo sentido, mas tem grupos e geralmente os grupos eles são feitos de pessoas que falam, que pensam igual, que ouvem muita música igual, que né, se vestem parecido, que, enfim, veem as mesmas séries, enfim. E aí, dentro desse grupo, ele vai se isolar nesse grupo para entender um pouco mais da sua identidade, né? Para entender quem que ele é, para se conhecer melhor e se formar, né? Então, é importante que ele passe por esses grupos também. E essa questão da identidade, né, isso é fundamental também, né? Precisa buscar essa identidade, essa busca, porque o bom ou o ruim, isso acaba gerando, né, algumas questões que precisam ser observadas. Mas espera aí que a gente tem um monte de pergunta aqui, deixa eu ver o que o pessoal está perguntando. Então vamos lá, peraí. Ó, o Samuel Tá bom, Ramon vai tá lá. falando olá. A Renata Lima falou que você arrasou, eu também tô Olá, achando que Samuel. você tá arrasando aí. A Cláudia Souza fez uma pergunta, ó. Como os jovens podem iniciar uma conversa com os pais referente às suas escolhas, sem que os pais se sintam Legal. chateados? Uma pergunta boa aí. Uma pergunta boa. Muito bom. Muito bom. Então, assim, não é fácil, não é fácil, né? A conversa, ela tem que ter, os pais, na verdade, eles precisam começar a conversar desde sempre. Tem que começar lá da infância, né? Ele começar, a entender quem que é seu filho, entender como é que tá na escola, entender o que ele gosta mais, o que ele não gosta. Ele precisa ter essa liberdade com você de chegar na hora da adolescência e falar sobre a escolha profissional dele. Uhum. Não tem uma forma melhor dele chegar e falar para os pais e falar, olha, eu escolhi fazer arquitetura por mais que você ache que eu gosto de medicina. Não tem, mas ele vai dar indícios de começar a falar sobre arquitetura de alguma forma, por exemplo. Ele vai começar a falar, olha, você viu, mãe, que de repente, ai, no livro tal, fala sobre arquitetura e a arquitetura de repente não é tão ruim assim. Ai, olha, nossa, eu me identifiquei tanto com a arquitetura porque a arquitetura faz isso e aquilo, tem a ver comigo. O que você acha, mãe? E nessa hora eu acho que é importante você, né, legitimar e perguntar para ele exatamente o que ele pensa, né, dar as suas opiniões, mas entender o que é a opinião dele a respeito disso, né? Não sei, talvez. Exatamente, isso é importante, né? Isso é ele que tem que, de fato, né, perceber mesmo né, e deixar. Não sei se está me ouvindo, está me ouvindo? Oi, oi, oi? Tô te ouvindo, Consegue me ouvir? tô te ouvindo. Oi, Consigo. ótimo. Aí Dá então, para peraí, ouvir. a gente tem mais uma pergunta. Dá para ouvir? Ok. Tem mais uma pessoa aqui que é a Rafaela dos Santos. Então, ela fez uma pergunta que legal. Uma coisa que os pais também precisam ter cuidado de querer dar tudo que não tiveram aos filhos, porque às vezes aquela educação que achamos ultrapassada é o que falta hoje. Poxa, legal, show de bola essa pergunta aí, hein, Rafaela? Show de Perfeito, bola. perfeito. E por Às incrível que vezes, pareça, às vezes os pais. fazem isso, Desculpa, pode né? falar. Às vezes os pais Eles fazem fazem, isso às vezes os mesmo, pais. né?
Eu acho que ele tem Normalmente. essa questão. Tem a parte do rompimento lá com os pais, né? Que assim, na hora, antes, os pais eram super-heróis, né? E aí Uhum. depois rompeu, e hoje, na hora da adolescência, eles percebem que os pais, eles não são Rafaela. mais super-heróis, né? Eles têm erros, eles têm defeitos, eles têm tudo. E aí tem um perigo aí deles não aceitarem, né, isso dos filhos, né? Não aceitar que os filhos agora têm uma opinião a respeito deles, né? E aí tem duas partes. Ou eles super protegem, então assim, eles não deixam com que os Você vai filhos ficar de castigo. não deixam com que os filhos aceitem ou escolham, né? Porque super protegem, então os pais eles Uhum. acabam fazendo de tudo para o filho não sofrer, né? Para o filho não sofrer com a escolha, para o filho é uma super proteção, né? Para ver se de repente eles viram super-heróis de novo, né? Ou eles se distanciam dos filhos, né? E aí, ó, não quero nem saber, né? Então, é importante, é muito importante que os filhos realmente estejam próximos dos pais, que os pais aceitem os filhos, a escolha dos filhos, né? E que não superprotejam, porque a superproteção também é ruim, né? Os filhos eles precisam É, sofrer com frustração, com tudo, para eles aprenderem a é, virar é que eu adultos. visualizo, eu visualizo muito essa questão falando de dar os filhos, é porque alguns pais não tiveram, né, essa questão do tipo, eu não tive um carrinho quando eu era criança, então eu vou pegar a minha vontade. Aí a gente volta muito no assunto que falamos no início, que é a transferência, né? Então o que eu não tive, eu quero que o meu filho tenha. Então eu acabo Sim, dando para ele, né? Então, assim, eu não tive um carrinho, eu vou lá e vou dar para o meu filho. Eu não tive uma bicicleta, eu vou lá e vou dar para o meu filho. Justamente porque eu não tive. Então, essa questão do não ter, eu acabo simplesmente trocando, transferindo para o meu filho. E aí eu falo que é muito a lei de troca, sim, né? Eu não tive, eu dou, então quando eu te der, eu quero que você faça uma faculdade que eu quero que você faça, porque eu vou pagar. Então, muitos pais têm esta visão ainda nessa questão do dar, né? Então, acaba tendo um certo conflito aí neste contexto, nessa questão, o que, que eu vou fazer, né? Eu tô dando, mas e depois? Como vai ser? Então, esse aqui tem, vamos ver, deixa eu ver aqui, a gente tem mais perguntas. Gente, o pessoal tá mais bombardeando a gente pergunta? de pergunta aqui. Ó. Rafaela, eu espero ter respondido você, ok? Eu e a Larissa. O Leandro tem uma pergunta aqui, ó. Eu também, Como né? os filhos podem colocar. Oi? Não entendi, Larissa, o que você falou. Oi? Repete aí. Me ouviu? Eu Tá me também, eu ouvindo? falei que eu também espero ter. Tô te ouvindo. Opa! Tá legal, show de bola. Então, assim, o Leandro tem uma pergunta aí, ó. Como os filhos podem colocar as suas opiniões sem causar um conflito dentro de casa? Uou! Nossa, difícil colocar sua opinião, né? Eu acho que é a questão de deles colocarem as opiniões, com certeza eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso, não sei se os O pais tempo todo, eles né? vão aceitar Isso muito vão fazer o isso, tempo todo. hum, principalmente na O adolescência, em que tempo eles percebem que os todo. pais, como eu disse, eles não são Exatamente. totalmente perfeitos assim. Então, o tempo todo eles vão sim colocar o que eles acham, e aí vai dos pais terem esse manejo, né? Esse cuidado para Exato. lidar com os É, filhos, eu, né? Para exatamente. saber o Eu que eles costumo realmente. dizer É, eu costumo dizer que assim o diálogo neste contexto é fundamental. Os pais eles precisam ter essa troca do diálogo, conversar com os filhos, antes de colocar cada um ter o seu ponto de vista, pelo primeiro ouvir, escutar esse filho, porque eu acho que o que falta bastante é essa questão da escuta. Eu prestar atenção nesse meu filho adolescente, né? Ouvir, deixar ele falar primeiro para depois eu chegar à minha opinião e o meu ponto de vista. Porque se eu simplesmente deixar a opinião dele prevalecer e eu bater de frente com a minha opinião, isso acaba gerando mais conflitos ainda
e vai ter mais problemas dentro de casa. Então, Leandro, uma dica que eu te dou aí, simplesmente, é que você reflita, converse com o filho, tenha um diálogo, mas escute primeiro o que ele tem a te dizer. E aí sim você vai colocar o teu ponto de vista. Mas antes de debater, a escuta é fundamental, né? Então a gente orienta que tenha uma escuta eficiente, preste atenção no que ele está querendo te dizer, para ver se vale a pena ou não. Né? Mas a escuta tem que estar muito boa neste Principalmente contexto. O pai tem porque que prestar muita atenção. a escuta ele precisa ser uma escuta de respeito, de muito carinho, porque assim, o adolescente, ele Exato, vai questionar, isso. ele vai conversar, mas como uma adolescente. Então, assim, o adolescente, ele Exato. tá em formação, ele tá em transformação. Então, muitas vezes, ele tá falando alguma coisa, por exemplo, eu quero fazer isso. Se o pai, nesse exemplo, se o pai falar, não vai fazer, não quero saber, quando você tiver a minha idade, você vai saber o que que é. Você ainda é um adolescente, então você acaba bloqueando o diálogo com ele, entende? Às vezes, ele é um adulto, ele tem ideias, ele está formando ideias, Isso. e ele quer te dizer. Então não adianta você achar que ele, enfim, que ele não está produzindo nada. Muito pelo contrário, ele está produzindo, ele está criando personalidade, está criando a sua identidade. Então é importante que você escute o que ele tem para falar, entenda que ele é um adolescente, que ele está aprendendo também ainda e futuramente dê um retorno para ele, né? É por isso que eu falo, esse diálogo é fundamental justamente nessa questão do retorno mesmo. Porque para ele poder falar e visualizar os pais como amigos, né, como companheiros, que possa contar a qualquer momento. Né? Então, essa escuta e o diálogo tem que ser extremamente fundamental. Então, vamos ver se tem mais pergunta aqui, tá bom, Larissa? Peraí, que o pessoal hoje está empolgadíssimo, eu gosto disso. Então, vamos lá. O Eduardo Araújo entrou, seja bem-vindo. Ricardo Furtado, seja bem-vindo. Elivandro, seja bem-vindo. Legal. A Letícia, seja bem-vinda. Deixa eu ver. O Elivandro, boa noite. Elivandro, seja bem-vindo. Compartilhe essa live aí com todo mundo. A Letícia fez uma pergunta aqui, ó. Quais os principais passos para a escolha da profissão? Eu acho que a Letícia deve ser uma adolescente e ela tá doida para saber quais são os primeiros passos para a escolha da profissão. Vou deixar a Larissa responder, porque a Larissa ela vai dar uma sacada boa Legal. agora, com chave de ouro, Larissa. Então, os responde aí primeiros a dúvida da passos para a Letícia. escolha da profissão. Primeiro, assim, nesse momento a gente precisa se entender, né? A gente está em processo de compreensão de si mesmo. Então, a gente vai se entendendo. Mas o que eu acho que é importante também, dentro do autoconhecimento, dentro de se conhecer, entender o que gosta, o que não gosta, é estar próximo daquilo que te faz bem. Então, quando você começa a se aproximar de alguma coisa que assim, de repente te faz sentido. Então, assim, por exemplo, eu estou dizendo por mim. A escolha da profissão aconteceu quando hoje eu sou psicóloga, mas assim, quando eu era da escola, eu conheci uma psicóloga que me fez me sentir muito à vontade para de repente ser igual a ela. E aí depois eu comecei a procurar saber o que o psicólogo faz, o que é, será que eu me adapto a, de repente, a rotina, ao dia a dia do psicólogo? Será que não tem outras atividades que eu não gosto? Será que, enfim, então assim, o que eu indico para você? Você se aproximar de aquilo que faz mais sentido para você. Quando a gente se conhece, a gente E entende o que a olha, gente gosta, o que a gente pode ser e o que a gente não pode verdade. E ser. quando. Então a gente vai começar a se aproximar. Exato. Exato. Larissa, deixa eu só dar uma dica. A dica principal, acho que é a boa sacada para essa galera nova aí que tá, né, buscando. Pessoal, busque o que o seu coração bate mais forte. Eu acho que é uma dica assim que
Emociona dizer, né? A Larissa falou dessa questão da psicologia na vida dela, e eu vou dizer da psicologia na minha vida, porque assim, quando fazemos o que gostamos, de falar isso, porque a gente ama o que faz. Então, na sua escolha profissional, busque coisa que você goste. Busque coisa que faça sentido para você, que você fale, eu amo o que eu faço. Que o resultado, Letícia, com certeza, o resultado você vai ter. Você vai ser uma ótima profissional na sua entrega, tá? Essa foi uma dica. Quer dar uma dica aí É para importante a Letícia, gente. Larissa? Dá uma dica para ela aí. Então, é buscar alternativas, Dá uma dica para buscar Letícia aí. aquilo que Vamos te lá. faz, Me ouvindo? buscar aquilo que te faz feliz, buscar aquilo que faz sentido para você, não pensar num sucesso somente pela questão financeira, porque às vezes a gente pensa muito Financeira, no que, eu vou ganhar exatamente. dinheiro, e aí aquilo não te faz feliz. É pensar nas suas escolhas Isso. E, pessoais. O que te faz feliz exato. dentro daquilo que você é. Boa. Outra Exato. E coisa, dinheiro o é que pode, de consequência, né? repente, E dinheiro é consequência. dinheiro é consequência. O que Dinheiro é pode te confortar consequência. é saber que a escolha profissional, é a primeira escolha principal do ciclo, né, que vai chegar no adulto da sua vida. Então, assim, durante a escolha profissional, são muitas escolhas que você faz, né? A gente não faz só uma escolha. Então, assim, eu comecei com psicologia. Você ou não você? Eu poderia de psicologia e não ser. Então, se conforte, porque assim, as nossas escolhas só estão começando. A gente começa escolhendo o curso de psicologia, quer dizer, no meu caso, eu escolher fazer psicologia e trabalhei na área de RH, então foi uma outra escolha. E depois Uhum. eu trabalhei na área clínica, e aí foi uma outra escolha. Hoje eu gosto de adolescente, trabalhar com orientação profissional, é uma outra escolha. Então, calma, vai com calma, vai procurando se aproximar das coisas que te fazem melhor, das coisas que fazem sentido para você. E não pensa em escolher que vai ser a última escolha da sua vida, que não vai, né? A gente escolhe até o final da vida. Inclusive, a gente começou a Exatamente. escolher processo de escolha lá na infância, quando perguntaram, quando você vai ser quando crescer, né? Então Isso. aí você escolheu alguma Isso coisinha, aí. né? Então, Show de bola. Então, pera só um pouquinho, vamos ver aqui. Pessoal, estão sinalizando aqui que travou. Dá um ok aqui, por favor. Quem tá dando. Vê se dá um ok aqui, pessoal, aqui no chat, para ver se voltou ao normal, para ver se a gente está travando ainda. Dá um ok aqui, por favor, para ver. Vamos lá, pessoal. Vê se travou ainda. Me dá um ok aqui para eu entender. Deixa eu ver. Pessoal, tá travando ainda? Dá um ok, por favor. Só para a gente. Voltou, ok, todo mundo escutou o obrigado. que eu falei, será? Isso, ok, voltou. Ok, voltou. Show de bola. Então tá. Letícia, espero que assim eu e Larissa tenha respondido para você essa dúvida, tá? E nós temos aqui mais uma dúvida aqui, que é a do Samuel Ramon, né? Qual a melhor forma de criar uma identidade? Então vamos lá para nossa. Opa, o pessoal aqui tá show de bola nas perguntas hoje, hein? Então assim, qual a melhor forma de criar a identidade? Uma identidade. Uou! Essa pergunta é de. Então, nossa senhora, que pergunta, Que né? Porque pergunta da identidade. É, na verdade a gente não tem uma melhor forma de criar a identidade, né? A é nossa identidade verdade. ela é criada ao longo do tempo, né? A É, gente, porque já vocês nascemos conseguem me ouvir? automático. Travou? Não, não, Oi? tá funcionando. Tô te ouvindo. Estão escutando sim. O pessoal tá Ah, dizendo que tá tá. escutando. Então tá. Tá Então, assim, escutando. não tem uma melhor forma de criar a identidade, né? A identidade ela é criada, como eu disse,
depois o rompimento com os pais, né? A gente vai criando, vai percebendo dentro dos grupos, né? Como eu falei para vocês, vai percebendo dentro de grupos o que mais tem a ver com aquilo que você gosta. Então, antes, o formato era, eu gosto muito de tudo que os meus pais fazem, né? E aí depois a gente vai criando outras pessoas como autoridade. Então, um professor, de repente, que vai fazer com que a sua identidade ela se forme, né? Porque você, de repente, quer ser um pouquinho daquilo que ele é, né? Ou, enfim, alguma pessoa que você se espelha muito. Os amigos, você vai perceber quem são, o que faz parte daquilo que você quer ser e aquilo que não faz parte. Então, É. a identidade ela vai muito se formando mesmo, É, né? só vale reforçar aqui para o pessoal, Samuel, só para reforçar para você que essa questão da identidade, a gente já nasce com uma identidade, né? Automaticamente, quando nascemos, nós já temos uma identidade, ela só vai se formando, vai se moldando. Se A gente vai colocando, formando. colocando características que você vai criando afinidades. Então, a questão da identidade, quando falamos, é Você justamente vai se esse ponto. identificando. Exato. E você vai buscando algumas coisas que fazem sentido para a sua vida, né? Coisas que você se interesse, que você busque conhecimento, busque aprendizado. Os amigos também, a mesma forma, você vai buscando identidade, coisas parecidas com você, que você gosta de fazer. Então, quando a gente fala essa questão muito, quando se escuta muito essa questão da identidade, é justamente nesse ponto, né? Você vai moldando a sua identidade. Então, você vai criando algumas características neste conceito, tá? Deixa eu ver aqui. Samuel, espero ter te respondido a questão da identidade aí. Então vamos para a última pergunta, porque o pessoal aqui tá que tá. Dionisa, obrigada. Isso aí. Pessoal que entrou agora, todos sejam bem-vindos. Sejam Acho que é bem-vindos. Psico Silvanei, Obrigada, Lira gente. Barbosa. Ótimas, ótimas, ótimas. Meus parabéns. Show de bola. Compartilha com os amigos de vocês. A Betânia tá falando olá. Parabéns, Olá! Lala. Isso, tá falando parabéns, Lala. Clarissa entrou. Renata tá colocando corações. Ok, voltou. Ok, escutamos. E obrigada pelas respostas. Pessoal, show de bola nossa live hoje com a nossa convidada especial, Larissa. Larissa, faça seu pitch agora. Quem quiser conhecer mais trabalho de Larissa, onde procura, como procura, o que faz. Então vamos lá, faça seu pitch agora. Agora é seu momento. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Larissa, faça seu pitch de negócio. Então, gente, eu sou a Larissa, né? Eu espero ter respondido, ou pelo menos deixado um pouquinho mais claro aí a questão do que eu sou. Eu tô aqui para oferecer um serviço seguro aí, para orientar vocês no que for necessário, dentro da carreira e da escolha profissional de vocês. Então, eu faço um atendimento com atendimento clínico, com adolescentes e adultos, mas também faço orientação profissional para adolescentes. Então, eu estou aqui para oferecer uma forma de vocês conseguirem finalizar uma carreira, né? Conseguirem escolher uma carreira de uma forma segura e objetiva. Isso. Eu faço atendimentos aqui na Zona Sul ou também em São Bernardo. Então, qualquer coisa pode entrar em contato comigo pelo Facebook, né? Que tem a página, que é Psicóloga Larissa Caroline. E também pelo meu Instagram. Larissa, @Larissa. Não, desculpa. Facebook Larissa Caroline Psi. Acho que foi isso. Mas entre em contato comigo pelas redes sociais que eu consigo passar mais informações para vocês. Show de bola. Então, assim, pessoal, quem quiser contatos com a Larissa, então ela passou aí as redes sociais dela. Procurem pela rede social, ela tem horário, tá em São Bernardo, né, Larissa? Em São Bernardo? São Bernardo, né? Seu São consultório? Bernardo. São Bernardo do Campo. Lare... São São Bernardo. Bernardo do Campo. Isso aí.
São Bernardo Show do de bola. Então, Campo. E aí, para quem de repente for aqui da Zona Sul, também tem uma possibilidade de eu atender aqui para a Zona Sul, tá? show de bola. Então, ó, tem Zona Sul de São Paulo e também São Bernardo do Campo. Então, assim, pessoal, mega power, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aí a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, temos várias perguntas aqui, ó. A Sônia Monteiro fez uma pergunta mega power, a gente vai responder para você, Sônia, tá? Sônia! Conhece a Sônia? Sônia, um Ela foi beijo. uma das Ela fez minhas uma pergunta assim, inspirações. show de bola aqui. A gente não vai conseguir responder a Sônia, mas vamos responder sim para você, tá? Tá cortando aqui um pouquinho, a gente está tendo algumas travas na internet também, que não está ajudando um pouco. Peço desculpa aí pelos travamentos aí da internet. Então, pessoal, eu vou aqui agora fazer meu pitch de negócio na Larissa. Então, Elis Regina aqui, sou psicóloga também, Sim, a minha coach de carreira. mentora. Sou a mentora Excelente. da Larissa, linda, que está aqui fazendo um mega trabalho no nosso papo de psicólogas. Então, assim, nós temos um propósito hoje de ter um projeto multicarreira, onde simplesmente eu desenvolvo profissionais como a Larissa a alcançar o objetivo esperado, né? Com foco no resultado sempre. Estou muito orgulhosa de ser sua mentora. Você não tem ideia o orgulho que você está me dando aqui nessa live. Eu acho que é importante deixar aqui claro, deixar claro aqui essa questão simplesmente do orgulho que você está me dando aqui de fazer essa live. Estou muito orgulhosa de ser sua mentora mesmo. Então, pessoal, psicólogos que acompanham a gente aí, se fizer sentido para vocês também, venham fazer parte da área de membros. Eu vou deixar também aqui o link de acesso para vocês acessarem, fazer parte da nossa turma aí, do nosso curso online. Nós temos um curso online, onde, assim como a Larissa desenvolveu algumas competências delas que estavam travando, hoje ela pode dizer que ela destravou uma grande competência aí, e nós conseguimos aí alcançar Nem me fala. o nosso objetivo esperado. Totalmente, estou muito feliz mesmo. Pessoal, então assim, mega boa noite para vocês. Até a próxima live, acompanhe. Nós vamos ter mais papo de psicólogos aí, com mais oportunidades, tá? Dúvidas, não ficou claro? Deixa aqui, ó, no chat, a gente vai responder vocês. Vamos esclarecer todas as dúvidas. Então, um mega beijo. Minha convidada, um mega beijo para você. Pessoal, Beijo, boa obrigada, Elis, noite. por tudo. Até a próxima live e a gente se Obrigada, fala. gente. Até Boa logo. noite. Valeu. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.